Então, é um segundinho, é grátis, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever. Agora vamos falar sobre o Diogo Castor de Matos, o que ele fez? Pois bem, o Diogo Castor de Matos fez esse outdoor. Então você saía... Imagina que a maioria das pessoas, pelo menos quem é de elite, chega numa cidade de avião. Quem é de elite vai a Curitiba, vai de avião. Dificilmente alguém sai de Brasília para Curitiba de carro. Tá, aí você chegava no aeroporto, chegava lá, pegou sua mala, sai do aeroporto, pega um táxi ou pega um carro. Primeira coisa que você vê é um outdoor. Não é um outdoor normal, não. Igual os que a gente fazia no Plantão Brasil e tudo mais. Depois as empresas começaram a censurar, ficou mais difícil. É um outdoor gigantesco, mas era muito, muito grande. E eu sei porque eu fui para Curitiba na época e eu vi o outdoor e falei, caramba, que negócio gigante. E é o tipo de outdoor que tem, você pode ver, tinha lâmpada. À noite ele ficava iluminado, uma coisa bonita esse outdoor. Esse aqui custa caro, viu? Eu sei porque quando a gente fechava os outdoors, um desses aqui custava uns 5, 6 mil por mês. Tá, ó, com lâmpada, tudo, tá. Aí olha só, ele pagou esse outdoor, isso é autopromoção. Aí saiu uma vaza-jato em 2019 mostrando que ele confessou para o corregedor do Ministério Público Federal, que é quem deveria julgar quando e denunciar quando procuradores cometem atos ilícitos, ele confessou que ele tinha pago o outdoor. Sabe o que o corregedor do Ministério Público Federal fez? Isso em 2017? Ele arquivou. Ele manteve tudo sob sigilo e arquivou, para que ninguém ficasse sabendo. Só que veio a Vaza Jato e mostrou. Quando veio a Vaza Jato e mostrou, mudou. Desarquivaram o processo contra ele. Para você ver que, graças a Vaza Jato, desarquivaram o processo. E aí, olha só o que aconteceu. Foi tramitando. Enquanto foi tramitando, a Lava Jato foi tendo derrota atrás de derrotas. E perdeu maioria no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí, votaram pela demissão dele. Só que depois da demissão, ele não vai demitido diretamente, não é no mesmo dia, não. Cabe recurso. No caso, cabia para ele embargos declaratórios. Tiago, o que são embargos declaratórios? É o seguinte, imagina que um juiz, ou no caso uma corte como o CNMP, decidiu uma coisa. Embargo declaratório é o advogado chegar e falar, olha, eu não entendi direito o que vocês decidiram. Podem ser mais específicos? Aliás, se vocês puderem mudar de opinião, melhor ainda. Mas seja mais específico, porque olha, e aí ele põe uma defesa lá para falar que não, para ver se mudam de opinião. Raramente isso adianta alguma coisa, geralmente é só para atrasar o processo. Então, ele tinha 3 recursos de embargos declaratórios. O Conselho Nacional do Ministério Público nem respondeu os recursos. Simplesmente, ó, tchau, tá demitido, não tem o que explicar. Você está demitido, como diria lá o Roberto Justus lá naquela, você tá demitido, é isso, pronto, tá demitido, acabou, não tem mais. Então, essa semana, na quinta-feira, o último embargo declaratório dele foi recusado. Não precisaram explicar, você entende? Não, tá recusado, acabou, tchau. Isso significa que, oficialmente, transitou em julgado. Não tem mais para onde correr, não tem mais documento, não tem mais liminar, não tem mais. Imagina todo tipo de... tem uma palavra que os juristas gostam de usar, chicana. Chicana é para fazer, atrasar um processo. Todo tipo de chicana judiciária que ele pode tentar fazer, não existe mais. Acabou. Está demitido Diogo Castor de Matos. Para quem não lembra do Diogo Castor de Matos, ele é um procurador que não é só demissão não, ele vai devolver mais de 300 mil para o Ministério Público em outro processo, viu? Que ele vai ser condenado, não tenha dúvidas. Ele é um procurador que ele morava em Curitiba. Só que ele, no Ministério Público, ele colocou como residência oficial que ele morava na cidade de Jacarezinho, que fica a 400 quilômetros de Curitiba. Por quê? Porque aí ele ganhava diárias de hotel para ficar em Curitiba. Por quê? Porque se um procurador mora na cidade A e ele está em serviço na cidade B, esse procurador, ele precisa ficar num hotel, se alimentar, tudo mais. Então ele ganha mais ou menos R$1.000 por dia em diárias. Só que o Diogo Castor de Matos morava em Curitiba. E o Deltan Dallagnol, que era o chefe da Lava Jato, o procurador, ele era o chefe da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol sabia que o Diogo Castor de Matos estava ganhando essas diárias indevidas. Inclusive, uma das conversas da Vaza Jato, o Dallagnol fala para ele, ó, vamos gastar o quanto a gente puder agora, quanto mais gastar, melhor. Gastar quer dizer o seguinte, vamos liberar a verba de diárias indevidas para todo mundo aí. Para você ter ideia, faz algumas semanas, o Deltan Dallagnol e o Janot foram condenados a pagar mais de R$3 milhões para o Ministério Público por conta dessas diárias indevidas. Só que o Diogo Castor de Matos vai ter que devolver também, no caso, ainda não fizeram as contas, mas mais ou menos R$340 mil que ele ganhou. Por quê? Porque enquanto ele dizia que morava em Jacarezinho e estava ganhando diária para ficar em Curitiba, ele processou algumas pessoas. Por exemplo, ele processou um bar em Balneário Camboriú. Ele foi para uma festa de Ano Novo.
e aí a festa dizia que era uma festa VIP. Ele não gostou, para ele não era VIP o suficiente. Então ele processou o bar em Curitiba, pedindo 10 mil reais de indenização. Eles processam sempre em Curitiba, por quê? Porque eles são tudo assim, lá na República de Curitiba. E aí o que acontece? Para poder processar em Curitiba, ele deu um comprovante de endereço de Curitiba, uma conta de luz. Ele, não, eu moro em Curitiba, para a justiça. Enquanto isso, naquele mesmo mês, ele ganhou 9 mil reais de diárias em Curitiba, porque morava em Jacarezinho. Aí você vê a índole da pessoa, que diz que, para ganhar diárias, diz que mora lá em Jacarezinho. Para processar alguém, aí tem comprovante de luz. Comprovante de luz de uma casa que está de um apartamento que está no nome dele. Quer dizer, ele tem apartamento em Curitiba. E o chefe da Força Tarefa, que era o Deltan Dallagnol, ou o Procurador-Geral da República, que era o Janot, para você ver a índole desse pessoal, ele, em nenhum momento, o Dallagnol falou, olha, Diogo, você não pode ficar ganhando dinheiro aqui em Curitiba, porque você mora aqui, você tem apartamento aqui. Inclusive, teve uma festa no apartamento do Diogo, no prédio do Diogo Castor de Matos, em que foram vários membros da Força Tarefa. E ele ganhando diária indevida. Quer dizer, esse é outro processo que está correndo contra todos os procuradores que receberam e contra o Deltan Dallagnol, que foi quem permitiu isso, e contra o Janot, que era o chefe da Procuradoria-Geral da República, que também permitiu isso. E eles vão devolver uma nota. Agora imagina, 340 mil, ainda vão colocar juros, correção monetária, tudo mais, de alguém que não é mais procurador da República. Não é mais. Era até mês passado, agora já não é mais. Ou seja, a casa vai cair para esse pessoal todo. E você vê esses que ficaram anos e anos e anos e anos acusando o Lula com todo o apoio da grande mídia, fazendo um espetáculo, olha, fazendo PowerPoint contra o Lula, falando roubou, pedindo prisão e tudo mais, e combinando e torturando pessoas, desgraçaram a vida de centenas de pessoas inocentes, executivos de empreiteiras, centenas de pessoas inocentes, muitos foram presos, alguns perderam. Eu lembro um caso que um executivo da Odebrecht, outro inocente, ele foi preso e aí ele estava com câncer. E aí ele pediu, o Sérgio Moro bloqueou, a pedido do Diogo Castor de Matos, do Dallagnol e dos outros, bloqueou as contas dele. Então imagina um cara que é inocente, de repente bloqueiam todas as contas dele, ele não consegue mais movimentar dinheiro, o cara ficou pobre do dia para a noite, um cara que era rico, executivo de empreiteira. Aí o advogado dele pediu para o Sérgio Moro o seguinte, olha, vocês podem pelo menos, bloqueia a conta e tudo mais, vocês podem pelo menos deixar o suficiente para que eu pague o tratamento de câncer. Pelo menos isso. O cara tá preso, inocente, com câncer. Só isso, eu quero só pagar o meu tratamento. Sabe o que os procuradores da Lava Jato falaram? O Ministério Público tem que se pronunciar. Não. Ele pode se tratar pelo SUS gratuitamente. Aí sabe o que o Sérgio Moro fez? Realmente, os procuradores estão corretos. Não vou liberar um centavo. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu. Roubaram os últimos meses de vida de uma pessoa. Roubaram, o cara era inocente, podia estar aproveitando a vida, talvez pagasse o tratamento, talvez se ele não tivesse que ir da cadeia para o SUS, não tivesse todo o estresse de estar preso inocente, não tivesse morrido, talvez. O cara morreu. No YouTube, vamos tirar o título de eleitor para tirar esse presidente. Plantão Brasil! Fique atualizado. Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal.